Boa noite. Que bom que você veio. Vamos fazer uma oração? Senhor, obrigado pelas bênçãos. Obrigado porque o Senhor está conosco aqui. Obrigado pela chuva. Obrigado pela nossa vida. Por favor, Senhor, fale ao nosso coração agora. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Nós vamos hoje estudar um capítulo inteiro, Lucas capítulo 15. Lucas 15, você que trouxe sua Bíblia. O terceiro evangelho, Lucas capítulo 15. Lembram do nosso combinado? Em alguns momentos eu paro, em alguns momentos você completa e sempre animado, tudo bem? Principalmente hoje eu preciso ter certeza de que você está entendendo a mensagem. Então, quando eu parar aqui, quando eu parar a leitura, você completa bem animado. Se não tiver animado, se anime e completa animado, tá bom? Lucas capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso 11. Na verdade, nós vamos ler só o comecinho do verso 11 agora. E a minha tradução fala o seguinte: Jesus... Gente, cadê a animação? Não, vamos lá, quem está vivo, toca em quem está do seu lado aí, vê se a pessoa está viva aí. Pode ver, toca em quem está do seu lado, vê se ela está viva. Vou começar aqui o verso, você completa animado, tá bom? A minha tradução diz o seguinte, Lucas 15, verso 11. Jesus continuou, é isso que está escrito aí? Jesus continuou, em algumas traduções está escrito e disse-lhes, outras traduções está escrito diretamente continuou, não é isso? Então não muda muito não, as três traduções estão dizendo a mesma coisa, ou continuou, ou Jesus continuou, ou está escrito e disse-lhes. E aí é o começo da parábola do filho pródigo, é isso que está na sua Bíblia? É isso mesmo? Está na Bíblia de todo mundo assim? Começo da parábola do filho pródigo? Temos um problema aqui, só dá para você continuar algo que você já começou. Se Jesus está continuando é porque a parábola não começa no início dessa história. A parábola começa em outro lugar. Volta no verso 8 aí. Verso 8. Qual que é a primeira palavra que está no verso 8 aí? Ou. É ou a primeira palavra que está aí? Ou, está escrito aqui, né? Ou. Ou, eu já não sei se tem algum professor de português aqui, mas ou é uma interjeição alternativa. Em algum momento, alguém já falou para você o seguinte, olha, ou você escolhe isso aqui, ou escolhe isso aqui. Ou é quando alguém está te dando uma opção. Então, não dá para começar um texto, não dá para começar uma fala com a palavra ou, sem que o texto tenha sido começado antes. Então, apesar de ser o início de uma história, não é também o começo da parábola. Porque não dá para começar uma história com a palavra ou. Vai no verso 3 aí agora, verso 3. Verso 3 diz o seguinte: então Jesus lhes contou esta parábola. É isso que está escrito aí? É isso? Esta ou estas? Esta, está no singular? Então são 3 histórias, mais quantas parábolas? Uma parábola só. E aí nós precisamos entender o contexto dessa parábola dividida em 3 histórias. E eu quero pedir para que você me acompanhe no verso 1 e 2 agora. Diz o seguinte: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então vamos tentar imaginar a situação aqui, tudo bem? Jesus estava aqui e Jesus estava recebendo uma classe de pessoas. Como que a Bíblia fala que essa classe? Eram os pecadores. Jesus estava aqui recebendo pecadores. E do outro lado aqui, estavam os fariseus e os escribas murmurando. E eles estavam murmurando, falando o seguinte, olha Jesus lá, ele recebe pecadores e ainda come com eles. E olha que coisa interessante. Se eu vou na casa do Doni, e chega uma visita na casa do Doni, por mais que eu tenha convidado, se eu estou na casa do Doni, quem recebe a visita? Sou eu ou é o Doni? É o Doni, por quê? Porque a casa é dele. Então, se Jesus está recebendo os pecadores, Jesus está num território que é de quem?
que é de Jesus. Jesus está no território dele, recebendo pecadores, e aí os fariseus e os escribas estão murmurando aqui, falando como que pode ele receber pecadores e comer com eles. A partir disso, chega no verso 3 e fala, então Jesus lhe propôs esta parábola. Entenderam o contexto? Podemos ir para as histórias agora? Vamos para as histórias então. Verso 4 diz o seguinte: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-a sobre os ombros, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então olha a primeira parábola que Jesus conta, ou a primeira história que Jesus conta. Eu quero a ajuda de vocês, tá bom? A primeira história que Jesus conta é a história da ovelha perdida. A ovelha, ela está perdida, e a ovelha, ela está perdida dentro ou fora do aprisco? Ela está perdida fora do aprisco. E quando um animal está fora do seu habitat, olha que tem muito animal aqui na região, né? Quando o animal está fora do seu habitat, ele sabe ou não sabe que ele está fora do seu habitat? Ele sabe que está fora do seu habitat. Eu lembro que eu tinha um cachorro quando eu era pequeno, e aí muitas vezes a gente saía de carro, saía ali correndo, e aí o cachorro saía atrás do carro e ele corria uns 3 quilômetros atrás do carro. Você voltava no final do dia, o cachorro estava onde? O cachorro estava em casa, porque ele sabe qual que é o ambiente dele. Então a primeira história está tratando de uma ovelha perdida, e essa ovelha está perdida dentro ou fora de casa? Fora de casa, fora do aprisco. E ela sabe ou não sabe que está perdida? Ela sabe que ela está perdida, ela sabe que não está no seu habitat natural. Ou, verso 8, nós vamos continuar agora, ou, interjeição alternativa, o texto continua. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha a segunda história. A segunda história é a história de uma moeda perdida. E essa moeda está perdida dentro ou fora de casa? Dentro. E uma moeda pensa? Ela sabe que está perdida? Não. Vamos fazer uma recapitulação até agora? Jesus, ele estava aqui com uma classe de pessoas. Qual que era essa classe? Os pecadores. E quem que estava murmurando aqui do lado? Os fariseus e os escribas. Aí Jesus propõe uma parábola para os dois aqui, ó. E aí Jesus conta uma história. A primeira história é da ovelha perdida. E essa ovelha está perdida dentro ou fora de casa? Não, vamos lá, quem está vivo mais forte, tá bom? Vamos lá, essa ovelha está perdida dentro ou fora de casa? Fora de casa. E ela sabe ou não sabe que está perdida? Sabe que está perdida. Segunda história, uma moeda perdida dentro ou fora de casa? Dentro de casa. Sabe ou não sabe que está perdida? Não sabe. Então Jesus continuou. Entendeu o contexto até aí? Agora que a gente consegue entender o significado da parábola do filho pródigo ou da história do filho pródigo. Vamos lá, a partir do verso 11 diz o seguinte. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai partiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me arrumar e voltar para o meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado teu filho? Trata-me como um dos teus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou, e o filho lhe disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo e sandália nos pés.
tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças. Chamando um dos empregados, perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que te sirvo e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com seus bens, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você sempre está comigo, tudo que é meu é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos fazer a recapitulação de novo, tá bom? Jesus, ele estava aqui e ele estava com uma classe de pessoas. Qual que era essa classe de pessoas? Os pecadores. E aqui do outro lado tinha duas classes murmurando. Quem eram os fariseus e os escribas. Aí Jesus conta a primeira história. A história da ovelha perdida dentro ou fora de casa? Sabia ou não sabia? Sabia. Segunda história. Dracma perdida. Perdida dentro ou fora de casa? Dentro. Sabia ou não? Não sabia, porque moeda não pensa. Aí Jesus continua a história. E aí Jesus fala o seguinte: olha, certo homem tinha 2 filhos. E aí o mais novo, ele chegou no pai e falou o seguinte: pai, eu quero a minha herança, eu quero o que é meu. Quem é pai ou mãe aqui? Levanta a mão para eu ver aqui, por favor. Levanta a mão aí para eu ver. Vocês concordam comigo que se o filho de vocês chegarem em vocês um dia e falar assim: pai, mãe, eu quero a minha herança. Em outras palavras, ele está falando para você assim: olha, morre. Porque o filho só recebe herança quando o pai morre. Se ele quer receber herança antes do tempo, é porque o pai morreu para ele. Então, por isso que ele quer a herança. Só que tem um detalhe no verso 11 e 12 que muitas vezes passa despercebido. Principalmente no verso 12 aqui. Fala assim, ó: o mais moço deles disse ao pai: pai, quero a parte dos bens que me cabe. E o pai repartia os bens entre eles. Em algumas traduções está: e o pai repartia os bens entre os dois. Em outra tradução está escrito assim: e o pai lhes repartia os haveres. Um filho pede herança. Quantos filhos recebem herança? Os 2 filhos recebem herança. Só que aí o mais moço, ele é mais corajoso, pelo que a história mostra aqui. Ele pega a herança dele e ele vai para uma terra bem distante. E aí ele começa a viver de forma irresponsável. Ele gasta tudo ali que ele tinha. E aí vem uma crise sobre aquela terra, e ele se vê sem nada, e ele começa a procurar emprego, e ele consegue emprego com uma das pessoas daquela terra que manda ele cuidar do quê? De porco. E aqui a gente já tem outro problema na história. O judeu não come porco. O judeu, ele evita até tocar em porco. E aquele filho mais novo, ele é mandado fazer o quê? Cuidar dos porcos. Mas não só isso. Ele começa a sentir inveja do porco. Ele começa a descer tão baixo, mas tão fundo no poço, que ele começa a sentir inveja daquilo que é impuro para um judeu. Ele começa a sentir inveja daquilo que o judeu nem toca. E aí, quando ele está no fundo do poço, ele tem uma brilhante ideia. Ele pensa o seguinte: poxa vida, quantos trabalhadores de meu pai, eles estão tendo pão com fartura, e eu ainda estou aqui morrendo de fome. Eu vou atrás do meu pai. O meu pai, se ele me tratar como um dos trabalhadores dele, eu já estou melhor do que eu estou aqui, porque eu estou no fundo do poço. E aí a Bíblia fala que ele se levanta, e quando ele se levanta, ele vinha ainda longe, e quando ele vinha ainda longe, o pai corre até ele. Por que essa informação é importante? Porque um idoso correr na cultura judaica é um ato vergonhoso. Quem corria eram jovens para os mais idosos. Mas aquele pai, ele corre, sabe por quê? Porque o desrespeito daquele filho foi tão grande, mas tão grande, que se os servos pegassem aquele filho vindo, os próprios servos iam lixar ele. E aí, quando aquele idoso corre, aquilo é tão escandaloso que imagina a cena aqui, ó. O servo está aqui,
o filho aparece lá, o servo ele pega raiva porque o filho está lá, só que ele vê o idoso correndo aqui, na hora que, antes dele pensar em ir lá lixar ele faz isso aqui, ó. Porque ele está vendo o idoso correr. E aí quando ele chega lá, o pai chega lá, e qual que é a primeira coisa que ele faz com o filho? Abraça. E a partir do momento que ele abraça, nenhum dos servos mais pode pegar ele. E aí, ele fala, né, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai, porém, disse aos seus servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo e sandália nos pés. E matem um bezerro gordo, nós vamos festejar porque esse meu filho voltou. E aí chega aqui a cena que eu imagino de verdade dessa história. Eu imagino a festa e o filho mais velho, ele vem. E quando ele vem, ele começa a escutar as músicas e ele pensa assim, poxa vida, mas meu pai só vivia triste. Como que agora está tendo festa em casa? Só andava chorando pelo meu irmão. E aí ele chama um dos servos e fala o seguinte, olha, o que está acontecendo aí? E o servo falou, seu irmão voltou. E o seu pai ficou feliz porque ele voltou com saúde, então mandou fazer uma festa para ele. E aí o filho mais velho, ao invés de entrar na festa e se alegrar com o irmão, o que ele sente? Ele sente ciúmes. E aí quando ele sente ciúmes, ele fica lá fora e a Bíblia fala que o pai, ele saiu para tentar fazer o irmão mais velho entrar na festa. E aí acontece uma coisa que só quem tem irmão já passou por essa situação. Eu já falei que eu tenho muitos irmãos, né? Tenho muito irmão. E uma das coisas que acontece quando você tem irmão, quem tem irmão aqui já passou pelo que eu falei, pelo que eu vou falar. Quando você tem irmão, e principalmente você é um adolescente ali, você é um jovem, geralmente quando existe um período que você briga com seu irmão, não é assim? Todo mundo já brigou com o irmão alguma vez, não foi? Todo mundo já brigou. E aí você está chateado com seu irmão, e aí ele faz alguma besteira, ele quebra o prato de casa preferido da sua mãe, ele faz alguma coisa que não devia, e aí na hora que você vai contar para sua mãe o que ele fez, você não chega lá. Eu tenho um irmão chamado João, vou utilizar o exemplo dele. Quando eu estava chateado com o João, eu não chegava na minha mãe e falava assim, olha mãe, o João fez isso aqui. Sabe o que eu falava? Eu chegava na minha mãe e falava assim, tá vendo esse seu filho? Olha o que ele fez aí, tá vendo? Ele deixava de ser meu irmão para ser filho dela. É como se, em outras palavras, eu falasse assim, não tenho nada a ver com ele, não tô nem, ó, é ele que aprontou, não fui eu não, tá? Tá vendo o que o seu filho fez? Tem momentos que quando a gente tem irmão, ele deixa de ser o nosso irmão para ser filho dos nossos pais, não é assim? Tá vendo o que o seu irmão fez? E aí ele tem essa mesma atitude, olha, vindo esse seu filho. Ou seja, ele está falando o quê? Eu não tenho nada a ver com ele. Não tenho nada a ver com ele. Só que existe um outro detalhe dentro desse verso que sempre me chamou a atenção. Eu quero ler com vocês. É o verso 29. Mas ele respondeu ao seu pai, faz tantos anos que sirvo o Senhor, e nunca jamais transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deste um cabrito sequer para fazer festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu os bens do Senhor, gastando tudo com o quê? O que está escrito aqui? Com meretriz ou prostituta, não é assim? Não é isso que está escrito? Eu tenho uma dúvida muito grande aqui. Vocês percebem que ele afirma? Existia o WhatsApp naquela época? E-mail? Existia TV? Como que o filho mais velho sabia onde o mais novo estava gastando dinheiro? Porque eu estou aqui em Sobreiro. A minha família tem uma parte em Minas, outra parte em São Paulo. Eu saí hoje aqui, fui em Laranja da Terra, fui em Itaguaçu, essa cidade se chama Itaguaçu, né? Fui lá em Itaguaçu, gastei com gasolina, comi também lá na cidade, e hoje, numa época que tem rede social, que tem tudo, a minha família não sabe onde eu estava gastando dinheiro. Imagine numa época que não tem meio de comunicação nenhum. Ou vocês acham que o filho mais novo escreveu uma carta falando onde ele estava gastando dinheiro? Eu só consigo afirmar onde o outro está gastando dinheiro se eu tiver lá também. Porque se eu tiver lá também, eu sei com que ele está gastando dinheiro.
E é exatamente o que o irmão mais velho faz aqui. Ele fala o seguinte: olha, vindo esse seu filho, que gastou dinheiro com o quê? Ele só podia saber se ele frequentasse os mesmos lugares. A diferença entre o filho mais velho e o filho mais novo é que um estava perdido longe de casa e o outro saía de casa, estava perdido, mas voltava para casa. Vamos fazer uma recapitulação das 3 histórias? Podemos agora? Vamos lá. Jesus estava aqui com uma classe de pessoas, que classe que era? Os pecadores. Aí aqui do outro lado, tinha 2 classes, eram os fariseus e os escribas. Aí Jesus contou uma parábola, dividida entre 3 histórias. A primeira história fala de uma ovelha perdida, que está perdida fora de casa. E essa ovelha, ela sabe ou não sabe que está perdida? Ela sabe que está perdida. Aí a segunda história fala de uma dracma perdida, que está perdida dentro ou fora de casa? Não, vamos lá, mais forte. Está perdida dentro ou fora de casa? Dentro de casa. E ela sabe que está perdida? Aí a terceira história conta sobre 2 filhos. Um perdido fora de casa e outro perdido onde? Dentro de casa. E aí a história vai terminar agora. A história está indo para o grande finale dela. A história falou que o pai saiu procurando conciliá-lo. Aí ele falou onde o irmão gastou todo o dinheiro. Aí o pai respondeu: meu filho, você sempre está comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque se seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A minha última pergunta para vocês, olhem para os meus olhos verdes aqui rapidinho, ó. Olha aqui nos meus olhos verdes. O irmão mais velho entra ou não na festa? Vocês perceberam que a parábola não fala? A parábola termina com um convite, porque o irmão mais velho representa você que está lendo a história, que muitas vezes está perdido, mesmo frequentando a igreja. Jesus, vou voltar para o contexto aqui. Sabe por que Jesus propõe essa parábola? Porque Jesus está falando o seguinte: olha, fariseus, esses daqui, ó, eles estão perdidos, são os pecadores, eles sabem que estão perdidos. E vocês, fariseus, que estão perdidos e não sabem disso ainda? Esses daqui representam a ovelha perdida e o filho mais novo, e você que representa a dracma perdida e o filho mais velho? Você representa o filho mais velho, e é você que decide se você vai entrar na festa ou não. A parábola termina com um convite, porque Jesus estava olhando para os fariseus e falando o seguinte: olha, existe festa para vocês também. E aí, vocês vão ou não vão entrar na festa? Existe festa para quem sabe que está perdido fora de casa. E existe festa também para quem está perdido dentro de casa e ainda não percebeu isso. Existe festa para todos os perdidos que aceitam o convite de Jesus. Sabe o que é curioso? É que nas 3 parábolas elas têm características parecidas. É o pastor que vai atrás da ovelha. É a mulher que vai atrás da moeda. E o pai vai atrás dos 2 filhos. Sabe por quê? Porque Jesus, ele está falando o seguinte: olha, não importa como tem sido a sua vida. Não importa o que você fez até hoje. Existe um convite de festa para você. Durante essa semana nós vamos estudar muito mais sobre as marcas de Jesus e sobre o processo de Jesus indo até a cruz. E esse processo de Jesus até a cruz, a morte dele, proporcionou uma festa eterna para você. E o convite de Jesus é falando: olha, não importa se você está perdido e sabe disso. Talvez se você está perdido fora de casa, ou se você está perdido dentro de casa e ainda não percebeu isso. Eu estou fazendo um convite para que você entre na festa. Eu estou indo para o final. E eu quero fazer um apelo para você. Talvez o primeiro apelo é para aqueles que frequentam a igreja. Aqueles que leem a Bíblia todos os dias.
mas que talvez em algum momento isso se tornou tão rotineiro, se tornou tão mecânico, que talvez você se afastou de Jesus e não percebeu. Talvez você se aproximou tanto da igreja, mas se distanciou do reino de Deus. O primeiro convite é para você que talvez esteja perdido frequentando a igreja. Mas existe um outro convite para aqueles que precisam tomar decisões. Existe um convite para aqueles que precisam tomar decisões sérias, relevantes. Talvez a decisão que você precisa tomar é começar um estudo bíblico. Talvez você não compreendeu da Bíblia tudo que você precisa compreender e agora seja o momento. Talvez a sua decisão tenha que decidir se batizar. Talvez você até já estudou a Bíblia, mas não aceitou o convite da festa ainda. Eu tenho um apelo muito forte para você hoje. Não saia dessa igreja sem a sua decisão tomada. Não importa se você está perdido e sabe que está perdido, ou se você não percebeu isso. Jesus faz um convite de uma festa para pecadores e para fariseus. Jesus, ele quer fazer o convite da festa para pecadores e escribas. Jesus quer te convidar a estar na festa da salvação. Nós vamos ter uma mensagem musical? Enquanto ela canta, eu queria convidar você a fazer uma oração falando: Senhor, tem decisões que eu preciso tomar. E dessa semana não pode passar mais. Existem decisões que eu preciso tomar. E talvez eu estou demorando muito para tomar. Não pode passar de hoje. Não saia dessa igreja sem tomar a decisão ao lado de Jesus que você precisa tomar. Depois que ela cantar, nós ficaremos de pé juntos. Nós vamos orar juntos, confirmando essa decisão. Confirmando a decisão de entrar na festa que Jesus tanto nos convida. Porque essa festa é para todos os filhos. Aqueles que se afastaram de casa e aqueles que estão dentro de casa também.